Pessoal, quem for entrando e tiver acesso a computador com internet, quem tiver acesso ao Tinkercad, vá montando esse circuito aqui. São 8 LEDs ligados todos aos pinos da porta D, do 0 até o 7. E a gente só vai ter como entrada as entradas analógicas, que hoje vai ser sobre o conversor analógico digital do microcontrolador, tá? E o potenciômetro vai ser ligado, o terminal da esquerda em 5 volts, o terminal da direita em 0 e o central vai para A0. Então esse aqui é o circuito que a gente vai usar hoje, tá? Coloquem 2 potenciômetros. Sim. O terminal da esquerda vai para 5 volts, o terminal da direita vai para 0 e o central vai... Um deles vai para A0 e o segundo vai para A1. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês poderem copiar e colar o código quando precisar e acompanharem junto também, tá? Eu não subi isso no sistema ainda, mas eu vou subir logo que eu acabar isso aqui, eu subo no sistema. Pode sim, tá? Eu acho que estão todas disponíveis aqui no... Deixa eu ver se tá. Eu não tenho certeza não. Mas eu acho que estão todas disponíveis aqui nos vídeos. Deixa eu ver aqui. Vou abrir uma. Que aqui eu não tenho YouTube. Aqui. Estão todas disponíveis aqui. Tem a instrução de como usar o Tinkercad, tem a aula anterior e essa aula aqui também, quando terminar, vai ficar disponibilizada aqui, tá? A resolução para 1 bit vai ser 4,88 mV se a gente estiver usando 5 volts de referência. Tem outras formas da gente usar outros valores de referência que a gente vai ver aqui enquanto tiver vendo a aula, né? A aula de hoje vai ser sobre a conversão AD do microcontrolador, tá? Não vai levar em consideração a interrupção do conversor AD, porque a gente pode usar a interrupção gerada pelo conversor AD, mas a gente vai fazer a conversão AD já hoje, tá? Diretamente, controlar totalmente a conversão AD. Para fazer isso, a gente tem o seguinte, tá? O microcontrolador que a gente está utilizando é o ATmega 328P. Tem um conversor analógico digital com resolução de 10 bits, tá? Significa que ele vai extrair valores de 0 a 1023, certo? E tem 8 canais de conversão conectados através de um multiplexador. Ou seja, você só pode fazer uma leitura por vez, porque o multiplexador ele vai ter 8 entradas e uma saída, né? Por ele pode fazer 8 conversões AD externas de um sinal analógico e uma fonte interna de sinal, que é o sensor de temperatura que tem internamente no microcontrolador. Tá? Para fazer a leitura dessas entradas analógicas, a gente vai ter que configurar, deixa eu ver quantos são, 5 registradores. Tá? Aqui são eles. Primeiro de todos é o registrador ADMUX. Por ele a gente vai definir qual a tensão de referência da conversão e qual canal que está sendo lido. Tá? Então a gente tem aqui esses 2 bits, ref S1, ref S0. Tem esse bit ADLAR e tem os bits MUX 3, 2, 1 e 0. Tá? Esses bits refs 1 e 0 vão ser quem vai definir qual o valor de referência da leitura. Tá? O conversor AD sempre vai ler de 0 volts até o valor máximo, que é o valor de referência que a gente vai definir a partir desses 2 bits. E como a gente tem 9 entradas analógicas, que são 8 fontes externas e um sinal interno, a gente vai precisar de 4 bits para representar isso, que são esses 4 bits aqui. Tá? A gente vai precisar configurar também o registrador ADC-SRA, tá? Que vai ser o registrador de controle de estado.
ele vai controlar quando a conversão vai acontecer, vai dizer para ela começar e vai dizer que ela acabou. Tá? Isso vai ser feito a partir desses bits aqui. A gente vai ter o registrador de 10 bits, chamado ADC, que é o que vai guardar o valor da conversão, tá? Que são esses 10 bits que a gente vai usar para ler e guardar esse valor de conversão. O registrador ADC SRB, que vai definir qual vai ser a fonte de clock do conversor. Eu não sei se vocês lembram, vocês viram conversão AD em sistemas digitais. Vocês viram que o processo de conversão de um sinal analógico para digital precisa passar por passos, né? Esses passos são dados por um clock, e é nesse ponto aqui que a gente vai definir qual é a fonte desse clock, tá? Desativa a entrada digital de cada um dos sinais. Pronto. Esse registrador aqui vai... As entradas analógicas, que são essas aqui, ADC 0, 1, 2, 3, 4, 5, as outras nessa configuração aqui não estão acessíveis, mas numa configuração SMD vocês conseguem acessar as outras duas. Todas estão ligadas à porta C. A porta C vai de 0 até 5, então são 5 não, são 6 bits. Nessa configuração aqui que a que a gente tem acesso. Tá? Então a gente vai ter acesso, na verdade, a 6 fontes externas de sinais analógicos e uma fonte interna também que a gente vai ter, que é o de sensor de temperatura do microcontrolador. Tá? Essa porta C, ela também pode ser usada como entrada digital, mas se a gente estiver usando como entrada analógica, o ideal é que a gente desligue as entradas digitais em cada um dos canais que a gente estiver usando. Tá? E para fazer isso a gente vai usar esse registrador aqui. Bom, esses são os registradores que a gente tem que configurar ou ler. E para fazer essa leitura ou configuração, a gente vai selecionar alguns bits aqui. Tá? O primeiro de todos é selecionar a referência da conversão AD. Então, como eu falei, ele vai converter a leitura do sinal analógico, a leitura mínima vai ser 0 volts e a leitura máxima vai ser a tensão de referência. Tá? E a gente vai selecionar essa tensão de referência a partir desses 2 bits. Em que, se os 2 bits estiverem nível 0, a tensão de referência vai ser a referência externa, a ref. Se vocês deram uma olhada aqui no circuito, vocês vão ver... Cadê você? Vem a ref. Você vê que vocês têm um pino aqui chamado a ref. Eita, não era isso que eu queria fazer, não. Volto pra lá, meu filho. Era isso aqui que eu queria fazer. Vocês veem que ele tem um pino chamado a ref, que é o que vocês usariam se vocês tivessem essa configuração aqui. Tá? Deixa eu só abrir o datasheet, que a gente tem mais especificação sobre esse arref aqui. Conversão AD. Cadê você? Analógico to digital. ADC Noise Canceller. Pronto. Change Reference. Eu estou só tentando encontrar se a gente tem um valor máximo para a referência externa, tá? Eu só quero ver isso antes. Aparentemente não tem um valor máximo, mas eu aconselharia vocês não usarem tensão muito alta para essa referência externa, tá? Então, tecnicamente, vocês poderiam usar até... Como ele não coloca aqui no datasheet, vamos dizer que dá para usar até 30 volts, tá? Porque é o que a gente consegue controlar no 7805. Então, vamos dizer que se vocês escolherem a referência externa, que é essa configuração aqui, quando os 2 bits são 0, você consegue medir de 0 até, vamos dizer, 36 volts. Desde que seja 36 volts aqui na saída, na tensão de referência. Tá? Se vocês quiserem usar a tensão VCC, que é os 5 volts mesmo, vocês vão colocar a configuração 0 e 1.
Tá? Isso aqui é 5 volts, mantendo a configuração 0 e 1, vocês vão pegar o próprio 5 volts como valor máximo. Essa terceira linha aqui, ela não é usada, tá? Então a gente pode ignorar ela. E se vocês quiserem usar a tensão de referência de 1.1 volts, então vocês vão medir de 0 até 1.1, só que vocês vão ter uma precisão muito maior, porque... uma precisão não, né? Vocês vão ter uma medida mínima muito mais precisa. Eu não gosto de usar essa palavra precisa não, mas vocês vão ter uma medida mínima muito menor. Então, vamos fazer essa conta aqui, tá? Se a gente mede de 0 a 5 volts em 10 bits, a gente vai ter 5 volts de variação dividido por 1024, né? Possibilidades, 10 bits são 1024. Reservado significa que não vai ser utilizado, tá? Essa tensão de referência vai dizer qual vai ser a divisão mínima que a gente vai ter. Então, se a gente selecionou a configuração de tensão de referência 0,1, significa que a gente vai usar os 5 volts como referência. Então, a gente vai variar de 0 a 5 volts e vai dividir isso em 1024 posições. Então, a menor medida que a gente vai ter é de 4,88 milivolts, tá? Que foi o que Samuel colocou aqui em cima. Se por acaso a gente usar o pino de AREF, que dá uma referência externa, e a gente colocar 12 volts, a gente vai ter de 0 a 12 volts dividido por 1024, porque a resolução do conversor AD vai se manter, né? Então a gente vai ter isso tudo dividido por 1024. Então a menor divisão que a gente vai ter é de 11,7 milivolts, certo? Então cada bit do conversor AD vai representar 11,7 milivolts. Já se a gente selecionar a configuração 1.1, a gente vai estar medindo de 0 a 1.1 volts. Então a gente vai ter 1.1 dividido por 1024. Então a menor divisão da gente vai ser 1,07 milivolts. Tá? Então vocês veem que selecionando a referência da leitura, vocês ajustam a precisão da conversão. Tá? É claro que quando a gente faz conversão AD, consequentemente a gente vai ter algum ruído de conversão, mas vamos deixar para isso quando a gente estiver fazendo a leitura mais avançada, tá? Depois que vocês selecionam a tensão de referência, a gente tem que dizer qual canal vai ser lido, certo? E para dizer qual canal vai ser lido, a gente vai utilizar esses 4 bits aqui, MUX 3, 2, 1 e 0. Certo? Se a gente coloca todos esses bits em 0, a gente vai estar lendo o canal 0, ou seja, o canal A0 aqui, certo? Se a gente mexe nos MUX 3, 2, 1, 0 e coloca 0001, a gente vai estar lendo o canal ADC1, ou seja, esse pino aqui, certo? E aí seguindo essa sequência até o ADC8. Se a gente quiser fazer o ADC8, ele é o sensor de temperatura. Deixa eu só mostrar isso aqui. Descrição. Cadê você? Acho que já passou. O ADC8 é o sensor de temperatura interno. Tá? Então, se vocês resolverem ler o canal conectado a 1000 no conversor AD, vocês vão ler a temperatura interna do microcontrolador, tá? Voltando aqui para o guia. Selecionado o canal que vocês querem fazer a leitura, vocês têm que dizer ao microcontrolador para iniciar a leitura, tá? E para fazer isso, vocês vão fazer o seguinte processo, tá? Aqui eu só vou dar uma lida no que está escrito. Após selecionar o canal a ser lido, devemos dizer ao microcontrolador para começar a conversão. Para fazer isso, a gente deve habilitar a conversão de 0 a 5 no Arduino. Isso é o que a gente tem disponível. A gente tem disponível do 0 até o 5, tá? Mas a gente tem também disponível o 8. A gente não tem o 7 e o 6 disponíveis nessa configuração que a gente tem. Mas a gente pode fazer a leitura do 8 também, que é a temperatura interna do microcontrolador.
Tá? Para iniciar a conversão, a gente tem que colocar o bit ADEN do registrador ADC-SRA para nível 1, tá? Nível alto. Feito isso, isso vai habilitar a conversão AD. E para iniciar a conversão AD, a gente vai colocar o bit ADSC em nível alto. E enquanto esse valor tiver nível alto, significa que o conversor ainda está fazendo a conversão. Certo? Esse trecho eu vou pular por enquanto. Para saber que a conversão está acontecendo ou não, a gente tem que ficar checando se o bit ADCSC está em nível alto. Se ele tiver nível alto, significa que a conversão ainda está acontecendo. Se ele deixar de ficar em nível alto, significa que a conversão acabou. Certo? E aí a gente pode pegar o valor do registrador ADC e guardar ele em uma variável. Tá? Então, só revisando aqui o processo. A gente tem dois... Na verdade, eu vou revisar aqui mais embaixo. Então, vamos continuar um pouco. Para obter o valor da conversão, a gente vai fazer o que acabou de fazer aqui na calculadora, né? Vai pegar o valor da conversão AD, que é um número em binário de 10 bits, vai multiplicar pela tensão de referência, que pode ser 1.1, 5, ou a tensão externa, a ref, que vocês vão colocar, e dividir por 1024. Esse vai ser o valor de tensão que está sendo colocado no canal que vocês estão lendo. Tá? Aqui a gente tem uma outra configuração. Vocês lembram que a gente tem que selecionar um clock para fazer a conversão acontecer, certo? Se não lembro, tem aqui em cima, que eu comentei nesse... Cadê você? Aqui, nesse registrador. Para selecionar o Arduino possui... Mesmo o Arduino possui... Sim, a resolução é sempre 1024, porque é um conversor AD só que são vários canais. Você seleciona o canal e o conversor AD interno vai fazer a conversão, você vai gravar na variável e depois vai passar para outra conversão. É justamente por isso que você não pode fazer várias conversões ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma conversão de cada vez. Porque, essencialmente, deixa eu ver se o que a gente vai ter é um conversor AD e um multiplexador. Nossa senhora. Aqui a gente vai ter um multiplexador que vai enviar a seleção dos canais para o conversor AD. Então a gente tem A0 aqui, A1, A2 e por aí vai. Certo? Então esse conversor AD, você vai guardar isso numa variável, a leitura dele, e depois você vai ler o A1, o A2, o A3 e por aí vai. Certo? E esse conversor AD é um conversor AD de 10 bits. Você entendeu o que eu quis desenhar aí? Consegui entender o que eu quis dizer? Aquele clock que é usado para fazer a conversão AD, que vocês viram em sistemas digitais, ele, no caso do Arduino, ou o ATmega 328P, é o clock do próprio sistema, que depende só do cristal externo. Talvez eu esteja falando coisa demais que esteja confundindo vocês. Se isso estiver acontecendo, me avisem, tá? Se vocês estiverem perdidos, por favor, me avisem, que eu tento estruturar melhor isso aqui. Bom, mas vocês lembram que para fazer a conversão AD tem que ter um clock. O clock da conversão AD do microcontrolador que a gente está usando vai ser o clock interno dele, que vai ter um cristal, e esse cristal vai ficar oscilando a uma frequência específica, e essa frequência vai ser dividida por um fator que você pode escolher a partir desses 3 bits. Certo? Por que é interessante a gente fazer a divisão da velocidade do clock? Porque se a gente fazer a conversão rápido demais, há risco da gente, em vez de estar medindo a tensão que está ligada ao pino de conversão AD,
a gente está medindo ruído, tá? Então, por isso que vale a pena a gente diminuir a velocidade do clock. Então, se a gente quer dividir a velocidade do clock por 2, a gente ou coloca esses 3 bits nessa forma, ou nessa forma aqui de baixo, tá? Se a gente quer dividir por 4, a gente coloca os 3 bits nessa forma. Se dividir por 8 nessa forma, 16, 32, 64 e por aí vai, certo? Isso aqui são os controles de desabilitar a conversão, a entrada digital. Então vamos ver aqui os passos que a gente deve usar, tá? Aqui eu já separei de uma forma mais sistematizada, que é para simplificar quando vocês precisarem usar, tá? O primeiro passo é configurar o conversor. Então, para isso a gente vai definir a referência, vai habilitar a conversão AD, vai definir o prescaler, que é a divisão do tempo do timer. Caso a leitura seja no modo contínuo, certo? Isso aqui a gente não vai utilizar. Definir qual canal vai ser lido e, por último, a gente vai fazer a leitura em si, tá? A gente vai definir o bit ADSC em nível alto, esperar o final da conversão, ou seja, a gente vai ficar verificando se isso aqui ocorreu ou não, e, em seguida, guardar o valor de ADC em uma variável. E, por último, a gente tem que zerar isso aqui. Isso aqui é se a gente estiver utilizando interrupção, tá? Nesse caso, a gente não está usando interrupção. Então, vamos ver aqui um código em ação, tá? Eu vou copiar esse código aqui no Tinkercad e vamos ver ele acontecendo. Tá funcionando. Porque eu alterei esse código no início e eu estava com medo que não estivesse funcionando. Tá? Então vamos ler aqui o código e ver o que é que está acontecendo, passo a passo. Tá? Primeiro de tudo, a gente está utilizando entrada e saída, então a gente tem que usar essa biblioteca aqui. Tá? Depois disso, a gente vem direto aqui para a função main. E a gente está utilizando todas as portas, todos os pinos da porta D como saída. Então, consequentemente, eu posso dizer... Eu coloquei 255 aqui, mas vocês sabem que 255 é a mesma coisa que dizer que DDRD é igual a 0B, 111, 1. Quando é 1, significa que é saída. Quando é 0, significa que é entrada. Tá? Isso aqui e isso aqui são exatamente as mesmas coisas. E aqui eu defino que o início de todos os bits de saída vão ser 0. Certo. Então aqui eu fiz a configuração de entrada e saída e agora eu vou fazer a configuração do conversor AD em si. Primeiro de tudo eu estou mexendo no registrador ADMUX. Vamos ver o que é que tem no ADMUX. Registrador ADMUX tem esses 2 bits refs e tem esses 4 bits aqui de resolução. A gente tem esse ADLAR também, mas a gente não vai se importar com ele não. Tá? Vamos deixar ele em 0 mesmo. Então, esses 2 bits aqui, refs1 e ref0, vão configurar qual vai ser a referência da tensão. Tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu disse que o bit ref0 vai ser nível lógico 1. E se eu não mexer no outro, significa que ele vai ser nível lógico 0. Então, o que foi que eu fiz? Eu defini que ref1 vai ser 0 e ref0 vai ser 1. Fica meio esquisito eu falar assim, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Então, o que eu escolhi aqui foi que a tensão de referência vai ser os 5 volts do microcontrolador. Tá? No registrador ADMUX, a gente também escolhe qual vai ser o canal que está sendo lido. Eu coloquei o bit MUX 0 em nível lógico 1. E eu não mexi nos outros, então significa que eu estou colocando 0, 0, 0, 1. E aí a gente vem olhar aqui na tabela qual canal que está sendo lido a partir disso. 0001 significa que eu estou lendo o canal 1. Tá? Então o que eu fiz nessa linha foi que eu defini o valor, a tensão de referência como sendo o VCC, 5 volts, e defini que eu estou lendo o canal 1 da conversão AD, ou seja, esse pino aqui, que está endereçado a esse potenciômetro. Tudo ok até aqui? Por favor, se manifesta, se ficou com dúvida. Diga aí, Samuel, qual a dúvida? Se você colocasse os 4 bits de MUX
é 000, você estaria lendo o canal 0, ou seja, esse canal aqui. Ou seja, para você definir MUX como 000, você pode ou não mexer nele, porque o padrão dos registradores é sempre 0, tá? Se você não mexer nele, ele vai ser 0. Nesse caso aqui, eu só fiz colocar 1 no bit escrito MUX 0. E aí, se a gente olhar aqui, o bit MUX 0 é o mais à direita. Se eu coloquei 1 nele, significa que eu estou nessa linha aqui. Certo? Se você quisesse ler a porta, o canal 0, você simplesmente não mexeria aqui, você apagaria esse trecho. Tá? Por que eu fiz essa operação aqui? Essa operação, se vocês não lembram, é uma operação OU. Na forma padrão, a demux começa como 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo 0. Tá? Quando eu faço isso aqui, significa que eu vou estar colocando 1 no bit endereçado para ref0. Ref0 é qual? Deixa eu ver qual é o bit de ref0. Ref0 é o bit 6. Então, aqui é o 7, o 6 é aqui. Então, eu coloquei 1 aqui. Tá? Se eu não colocar nada depois disso, ele vai ficar nessa configuração. Então, eu defini que a tensão de referência vai ser 5 volts e o canal que está sendo medido é 0000, ou seja, o canal 0. Se eu coloco essa operação aqui, eu estou fazendo uma OU com 1 deslocado a posição do MUX 0, que é o bit 0. Ou seja, eu estou fazendo a demux ou zero B 0, Quando eu faço a OU desses dois números, isso aqui vai resultar em 0B 1 00001. É aquela operação que a gente estava fazendo que não é nada intuitiva. Poderia colocar nessa forma 0B00 que ficaria mais entendível. Com certeza. Deixa eu reescrever aqui então. Então a demux, só reescrevendo aqui como ficaria, tá? 0B. Então ref0 é o bit 6. Então, nesse caso eu colocaria como 1. E para ler o canal, para definir qual é o canal, são os 4 últimos bits, né? Então, para ler o canal 1, vai ser 0001. Certo? Então, ficaria dessa forma aqui. Dessa forma, eu configurei o registrador ADMUX para fazer o que eu queria fazer, que é 5 volts de referência e ler o canal 1. Se eu quisesse ler o canal 0, era só colocar aqui 0. Se eu quisesse ler o canal 2, seria dessa forma, o 3 dessa forma e por aí vai. Ficou melhor de entender agora? Pronto, maravilha então. Definida a configuração do ADMUX, a gente tem que configurar aqui, vamos voltar para o procedimento que a gente tem que fazer. A gente mexeu na configuração ADMUX, a gente vai habilitar a... Na verdade a gente está seguindo uma sequência esquisita, né? Mas vamos só fazer a leitura do que tem aqui, que a gente vai entender o que está acontecendo. O registrador ADC-SRA, o que é que ele faz? Vamos dar uma olhada aqui no guia. ADC-SRA vai controlar o acionamento e vai definir o pré-scaler. Quando eu faço isso aqui, significa que eu estou colocando... Eu vou reescrever da mesma forma que eu escrevi o ADMUX, eu vou reescrever isso aqui, ADC-SRA 0B ADEN. ADEN, qual é o bit ADEN? ADEN é o bit 7. Então, o que eu fiz aqui, eu coloquei ADEN em nível lógico 1 e eu coloquei ADPS1. ADPS1 é o bit 1, também em nível lógico 1. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 0. Então, eu coloquei o registrador ADSRA nessa posição aqui. Então, vamos ver aqui na configuração. A gente tem esses 3 bits ADPS 2, 1 e 0, eles controlam o pré-scaler. Tá?
Se eu coloquei a DPS1 em 1 e o restante está em 0, o prescaler está em 4. Ou seja, eu vou pegar a velocidade do clock do microcontrolador e dividir por 4. Ainda assim, ele pode estar rápido demais, tá? Mas por enquanto vamos deixar nessa velocidade. E eu coloquei o ADEN em nível lógico 1, ou seja, eu habilitei a conversão analógico-digital. Tá. Aqui eu inicializei algumas variáveis. E a partir de agora a gente já está no while 1. Até aqui, alguém ficou com dúvida? Bom, se ninguém está com dúvida, vamos seguir, né? Bom, aqui no while 1, que é o loop principal do programa, o primeiro passo que a gente faz é dizer que o ADC SRA o bit ADSC. Cadê o bit ADSC? O bit ADSC é o que diz que vai iniciar a conversão. Então, esse comando aqui que eu coloquei é a mesma coisa do que dizer que o ADC SRA estava nesse formato aqui, estava com esse valor. O que eu fiz agora foi ADSC é o bit 6. Foi dizer que isso aqui, eu mexi na configuração do registrador ADSC para ficar dessa forma aqui, tá? Então, eu inicio a conversão setando esse bit aqui para nível lógico 1. Enquanto esse bit estiver com nível lógico 1, significa que eu estou fazendo a conversão, que o microcontrolador está fazendo a conversão. Então, eu vou testar se o nível lógico está em 1 a partir dessa condição aqui, tá? Eu não sei se vocês lembram quando a gente estava fazendo, testando se o botão estava sendo pressionado, a gente fazia essa condição aqui para verificar se o nível lógico estava 1 ou não. Mas essa condição barra igual significa que a gente vai pegar o valor ADC SRA e vai fazer ADC SRA ou isso aqui. Barra igual significa que a gente está fazendo essa operação. O valor dele é como se fosse o mais. Mais não é o valor da variável mais 1. Aqui a gente está pegando o valor da variável ou isso aqui. Essa linha e essa linha tem o mesmo significado. Tá. Pronto. Esse while aqui, ele está esperando o bit ADSC descer para nível lógico 0. Certo? Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar preso dentro desse while. Tá? Você vê que não tem comando nenhum aqui. Quando isso acontecer, significa que a conversão acabou. E eu vou pegar o registrador ADC, que é o valor final da conversão AD, e vou gravar na variável valor. Certo? A variável valor é uma variável inteira. Inteira são 16 bits, eu não sei se vocês lembram. E o registrador ADC é uma variável de 10 bits. Se eu quero enviar o valor de ADC para a porta D, que são esses LEDs, o valor de porta D são 8 bits só. Deixa eu só colocar... eu vou rodar isso aqui novamente. Só que em vez de colocar valor, eu vou colocar valor int. Tá? Que aí talvez vocês consigam enxergar melhor isso. Aqui ele tá, o potenciômetro está no valor máximo. E eu vou... Tá rodando? E aqui eu vou colocar ele no valor mínimo. Você vê que todos os LEDs apagaram. Eu estou pegando o valor de ADC e estou colocando em port D. Ou seja, o valor binário. Estou colocando em port D. Se eu colocar o potenciômetro aqui no meio, eu devo encontrar alguma coisa parecida com exatamente isso aqui. Isso aqui é metade do valor máximo. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é metade do valor máximo?
em binário. É 0, 1, 1, 1, 1. Se não conseguir enxergar, eu coloco aqui na calculadora que você consegue visualizar. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é igual a 127, que é metade de 255. Se eu tenho uma variável de 8 bits, eu consigo... Tá, uma variável de 10 bits, ela varia de 0 até 1024, ok? Uma variável de 8 bits, ela varia de 0 até 255. Tudo ok? Todo mundo concorda com isso? Alguém não... Certo. Então, a variável ADC, ela é de 10 bits. E a variável portD, ela é de 8 bits. Certo? O que foi que eu fiz aqui? ADC, deixa eu parar a simulação para poder escrever aqui. ADC, no instante em que ela está na metade da leitura, significa que eu estou em 512. 512 é... Como é que eu coloco 512 em binário? É 1 e um monte de 0 depois. Bom, eu peguei essa variável aqui, a variável valor, e desloquei aqui ela 2 posições para a direita. Tá? Significa que eu vou pegar... quando o ADC está no valor máximo, significa que eu vou ter 10 uns. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e mais 2. Certo? Quando o ADC está nesse valor, significa que eu vou ter todos esses uns. Quando eu desloco essa posição 2 casas para a direita, significa que eu vou deixar de ter esses 2 últimos bits aqui. Certo? Eu vou ter só esses 8 bits mais à esquerda. É isso que a variável valor int está recebendo. São o valor da leitura de ADC sem os últimos 2 bits da direita. Ou seja, 8 bits. No final das contas. Então, quando a variável valor é igual a isso aqui, a variável valor int, ela vai ser igual a... Só para a gente manter um padrão. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui é o número representado pela variável valor. São esses 10 bits. Só que eu desloquei valor 2 casas para a direita. Então ele vai deixar de ter esses 2 bits aqui. Ele vai ter esses últimos 8 bits. Até aqui tá ok? Vocês conseguem enxergar isso acontecendo? Eu estou fazendo isso para que a variável, a leitura da conversão AD deixe de ter 10 bits. É isso aí. Eu estou fazendo isso para que a variável da conversão AD deixe de ter 10 bits e passe a ter 8, para eu poder representar ela usando esses 8 LEDs. E quando eu faço isso, aí eu posso agora representar o alcance completo da conversão AD. Aqui onde o potenciômetro está no valor mínimo dele, ele está com todos os LEDs apagados, e quando eu vou incrementando devagar ele, o valor da leitura vai aumentando junto com ele. Certo? E aí eu consigo representar o valor da leitura aqui em cima, usando os LEDs ligados à porta D. E quando ele está no valor máximo, todos os LEDs estão acesos. Até aqui, tudo ok? Peraí, eu vou atualizar lá o código para vocês poderem copiar e ficar exatamente do mesmo jeito que está aqui. Deixa eu ver, talvez esteja do mesmo jeito. Provavelmente atualizou agora e vocês podem copiar o código e jogar lá. Se não atualizou, é só apertar um F5 que vocês conseguem rodar novamente. Samuel, o seu não está apagando os LEDs porque eu acho que você está variando o potenciômetro que está ligado ao canal 0 e não ao canal 1. Varia o que está ligado ao canal 1, o potenciômetro da direita. Quando você variar
eu acho que você vai ver os LEDs mudando agora. Ah, pronto. Alguém não conseguiu rodar o código? Todo mundo conseguiu ver os LEDs mudando de posição? De posição não, de valor. Pronto. Isso aqui, o microcontrolador está configurado para fazer a leitura do canal 1. Mas eu posso fazer com que eu faça a leitura de mais canais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? De cada vez. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse código que está escrito aqui. Vou colocar... Tem que incluir aquela biblioteca do delay, né? Include util delay.h. Essa aqui é a biblioteca do delay. E aí aqui embaixo eu vou usar delay e vou copiar o que tinha aqui em cima aqui para baixo. Só que não é delay, né? É delay ms. Eu vou atualizar o texto, o código que estava aqui embaixo. Aliás, eu vou escrever todo aqui antes e depois eu atualizo lá, tá? Aqui em cima eu estou lendo o canal 1, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui e vou dizer aqui lê o canal 1. E aqui embaixo eu quero que leia o canal 0. Então vou copiar isso aqui. Eu vou dizer que aqui lê o canal 0. Mas aí eu tenho que atualizar esses 4 bits, né? Para ler o canal 0 basta que isso tudo aqui seja 0. E aí durante um segundo ele vai mostrar nos LEDs a leitura do canal 0 e no segundo seguinte ele vai mostrar nos LEDs a leitura do canal 1. Agora sim, eu vou copiar o código, vou jogar lá no material. Vocês podem copiar esse código agora e vamos rodar ele para ver como é que ele fica. Canal 1, canal 0. Canal 1, canal 0. Certo? E aí vocês podem colocar mais passos desses se vocês quiserem ler mais canais ao mesmo, um de cada vez. Tá? Juliano, olhando o seu circuito, não parece ter nada errado. Talvez seja problema da internet mesmo. Mas se você está conseguindo assistir a live stream... eu não sei diagnosticar assim também não. Mas se até amanhã você não conseguir fazer funcionar, você me avisa que aí a gente tenta resolver isso. Tá? Todo mundo entendeu como fazer para ler canais diferentes? Na verdade, pergunta... não, agora já devem estar respondendo. Mas pergunta melhor seria, alguém não entendeu como fazer para ler canais diferentes? Ah, certo. Rafael, né? Rafael, aqui no ADMUX, no final eu coloquei 01, porque para ler o canal 1, esses 4 últimos bits aqui no registrador ADMUX. Os 4 últimos bits são os que selecionam os canais que vão ser lidos, certo? Para ler o canal 1 eu coloquei 0, 0, 0, 1. E aí se a gente olha aqui na tabela, é justamente esse o endereço para ler o canal 1. Para ler o canal 0 é tudo 00, certo? MUX 1 devia estar em 1. Eu não deixando no código MUX 0 em cima do código MUX. Deixa eu ver aqui, né? Aqui lê o canal 1. Porque não mexeu no código MUX 0. Tá falando isso aqui. MUX 1 deveria estar em 1. Isso é meio confuso mesmo, tá, Samuel? O nome do bit não corresponde ao canal que você está usando para ler. Tá? Esse aqui é só o nome do bit. Você tem 4 bits para endereçar o canal.
o que importa é a sequência dos 4 bits. Nesse caso aqui são esses 4 bits aqui. MUX0 é esse último bit. MUX1 é esse bit aqui. Se eu colocasse esse aqui como nível lógico 1, eu estaria lendo... eu tenho que parar a simulação. Se eu colocar esse valor como 1, esse aqui é o bit MUX1. Significaria que eu estou lendo o canal endereçado ao 3? Deixa eu ver aqui. 0011, é isso mesmo, é o canal 3. Certo? MUX3 é esse bit aqui. MUX2 é esse segundo bit. MUX1 é esse bit aqui. E o MUX0 é esse bit aqui. Certo? E quando você junta a configuração dos 4 bits, você olha aqui na tabela e vê qual o canal que você vai estar lendo. Ficou mais claro assim? Rafael também, a sua dúvida foi sanada? Ah, certo. Esses bits aqui, né? Mas o ADMUX, ele não muda. O que muda é o ADC-SRA. Que o ADMUX ele fica 01 e depois fica 11. Aqui é o ADC-SRA, eles são registradores diferentes. Certo? O que eu faço aqui é que aqui nesse primeiro passo eu só estou habilitando a conversão AD. Eu não iniciei ela ainda. Eu inicio quando eu coloco esse bit aqui em 1. Você vê que ele aqui está em 0, no registrador ADC-SRA. Aqui ele está em 0, significa que eu não comecei a conversão AD. Aqui ele está em 1, significa que eu comecei a conversão AD. Certo? Depois que eu comecei a conversão AD, eu tenho que esperar ela acabar. E eu espero ela acabar com esse código aqui. Eu não sei se isso tira sua dúvida. Pronto, beleza, então. Bom, pessoal, o uso do conversor AD, ele é simples, tá? O que vocês têm que fazer é definir qual vai ser a referência. Vocês podem ou não dizer qual vai ser o primeiro canal a ser lido. Se vocês quiserem alterar ele a qualquer momento, vocês podem simplesmente colocar aqui embaixo, durante o código mesmo, e alterar qual canal vai ser lido. E depois vocês podem simplesmente repetir esse código aqui, tá? Essas 5 linhas de código. Na verdade, nem 5 precisava, né? Bastava vocês pegarem... Não, essas 5 linhas aqui já é suficiente. E aí ele vai estar fazendo a conversão constantemente. Porque isso aqui inicia a conversão, isso aqui espera acabar a conversão, e isso aqui grava o valor da conversão. Tá? Sobre a utilização do conversor AD, ficou alguma dúvida? E como mudar o canal que está lendo? Porque se não ficou, aí eu já passo para descrever qual vai ser a atividade do terceiro relatório. Tá. Então, se esse código aqui for entendido, eu acredito que vocês não vão ter a dificuldade para vocês executarem a atividade não vai ser em utilizar o conversor AD em si, e sim em como fazer a movimentação que eu estou apresentando. Tá? Esse material aqui eu vou só dar uma adaptada para ele ficar melhor estruturado e depois eu vou jogar ele lá no sistema, mas vocês podem acessar ele aqui sem problema, tá? Se vocês só precisam ter o link para entrar. O que eu quero de vocês é o seguinte: vocês vão usar os 8 LEDs da porta D para mostrar o nível de tensão em um dos canais, qualquer canal de conversor AD, tá? Como é que eu quero que vocês façam isso? Isso aqui é importante, tá? Porque teve aluno que fez um relatório muito bom, mas acabou não fazendo a tarefa exatamente como deveria ser feita. Fez uma coisa a menos, na verdade. Se tivesse feito coisa a mais, estava ótimo, mas fez coisa a menos. O que eu quero de vocês é o seguinte: vocês vão pegar a leitura de conversão AD de um dos canais, qualquer canal, e vão fazer o seguinte. Deixa eu abrir o gráfico aqui que vai ficar mais fácil de visualizar. Vocês vão ter os 7 bits, 8 bits na verdade, desculpa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, certinho. E vocês vão fazer o seguinte, a leitura da conversão AD, se tiver, aqui é o menor valor, todos os LEDs apagados. O maior valor, 255, todos os LEDs vão estar acesos. Certo? E no meio do caminho, 127, os LEDs vão estar acesos só até a metade. O que eu quero de vocês é isso, que os LEDs vão acendendo de acordo com que o valor vai subindo. Certo? Então se o valor vai subindo, os LEDs vão acendendo, LED 0, LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois vão subindo gradativamente. E sempre os LEDs abaixo vão estar todos acesos, tá? Então se o valor da conversão AD está em 127, eu quero que todos os 4 LEDs abaixo estejam acesos. Se você subir um pouquinho mais, os 5 LEDs vão estar acesos. Subindo mais um pouco, 6 LEDs acesos. Subindo mais um pouco, 7 LEDs acesos. E por último, todos os LEDs acesos, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Vocês pegam o valor da conversão AD e representam ele como se fosse um... Sabe os gráficos de volume de mesa de som, esse tipo de coisa? Que vai subindo e descendo. Alguém não entendeu o que eu quero que eu faça? O que eu quero que vocês façam? Mas pode. Se você quiser fazer a troca. O negócio de trocar por display de 7 segmentos é que vocês têm que converter o sinal para sinal de 7 segmentos, né? Se você quiser fazer isso, pode. E eu acho que tem display de 7 segmentos aqui no coisa, né? Deixa eu ver. Display. 7 segmentos. Eu acho que não tem não aqui no CAD-Simul. Ah, tem sim. Visor de 7 segmentos. Pronto, se você quiser fazer, pode fazer, sem problema nenhum. Mas aí você vai ter que mostrar quantos LEDs deveriam estar acesos, né? No caso, 0, mostrar o número 0, mostrar o número 1, número 2, até o número 7. É isso mesmo, até o número 7. Mas fora isso, ficou alguma dúvida do que vocês têm que fazer? Você pode fazer variar de 0 a 9. Não tem problema não. Desde que você converta de 0 a 255 para 0 a 9... não, é isso mesmo. Pode ser. Não tem problema nenhum. Alguma dúvida, pessoal? Porque senão eu só vou estruturar melhor isso aqui e aí eu subo no sistema. Nenhuma dúvida? Como ninguém está manifestando dúvida, a gente vai encerrar por aqui, tá? De qualquer forma, vocês podem tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp. E essa videoaula vai estar mantida aqui no YouTube. Mas eu acho que ela só fica disponível mesmo amanhã. Ah, sim. Da mesma forma que a gente estava fazendo os outros, vamos deixar uma semana, né? No caso, vai ser para dia 9. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo. Ou então falar comigo diretamente, tá? No mais, é só isso mesmo e até mais.